precisamos de coragem para enfrentar o que está acontecendo. E a primeira canção, nós vamos dizer que o Senhor é o nosso socorro. E nós iremos começar com o refrão. Você fica à vontade, se você quiser ficar sentado ou em pé. Vamos lá. E ela é mais ou menos assim. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vamos mais uma vez, refrão. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, vamos dizer. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando
montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Nós iremos dizer que nós confiamos no Senhor com todas as nossas forças, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, ó louvor. E só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só a igreja, vem Jesus, amém? Vem Jesus.
vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. E grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Amém, graças a Deus. Vamos fazer mais uma leitura, por gentileza. Abram as suas Bíblias no Salmo 56. Salmo 56. Vamos ler os versículos 3 e 4. Salmos 56, versículos 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, vamos ter um momento de ofertório. Você que está vindo aos sábados e aos domingos, a orientação é a mesma. Você espera o seu irmão vir, depositar a oferta, e aí depois você vem de um em um para não ter nenhuma aglomeração, tá certo? Fiquem à vontade. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, graças a Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Tamires para aí mesmo de onde a irmã está, faça uma oração agradecendo ao Senhor pelo momento de oferta e por tudo que o Senhor tem nos livrado nestes dias tão maus. Amém, graças a Deus. Abram mais uma vez a Bíblia de vocês, dessa vez em Isaías. Isaías capítulo 41 e o versículo de número 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Graças a Deus. Olha que promessa maravilhosa, né? Nesse momento, vamos fazer uma oração de intercessão, né? Orando em prol dos nossos irmãos que ainda não estão podendo participar dos cultos, oração de intercessão em geral. Eu gostaria de convidar o irmão Márcio Quinto para aí mesmo onde o irmão está fazer essa oração de intercessão.
Amém? Vamos para a mensagem musical. Da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fale comigo, povo meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho. E antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. E antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. A minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou, esperando nesse Deus que me fortalecerá. Eu vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem, fala comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por esse estreito caminho que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. E antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar. Amém. Prepare o seu coração. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor João Eduardo.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Bem, nós estamos, como os irmãos já sabem, uma série intitulada Ânimo, onde todos os fins de semana nós estamos tratando de alguns aspectos para animar a nossa caminhada, ou reanimar a nossa caminhada com o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre coragem. Então eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, inclusive um dos versículos já foi lido nesta noite. Josué, capítulo 1. Josué fica ali logo após Deuteronômio, né? Ou seja, o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ore comigo, meu irmão. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse instante com o entendimento de sua palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de infinito amor, nós queremos nesse instante pedir ao Deus que o Teu Espírito dê-nos entendimento sobre Tua palavra. Sabemos que ela é poderosa para transformar, ó Deus, as nossas vidas, e por isso todas as vezes que nos achegamos a Ti para ouvi-la, isso nos enche de expectativas, pois queremos ser modelados conforme o Teu agrado e a Tua vontade. Somos como barro na mão do oleiro, e o oleiro trabalha a partir da palavra que ouvimos e compreendemos. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, o nosso pedido é: dá-nos, ó Deus, compreensão da Tua palavra, para que por meio desta compreensão possa haver transformação em nossas vidas, em nome, pelo poder que há do Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse texto de Josué é um texto muito conhecido quando se fala de coragem. Então nós vamos aprender muitas coisas, eu acredito, necessárias para que nós possamos crescer em coragem para viver. Eu dividi o texto em 3 momentos, né? Primeiro momento, versículo 1 e 2, diz: sucedeu depois da morte de Moisés. Você sabe muito bem quem é Moisés, o grande herói do povo judeu, tirou o povo judeu da escravidão do Egito de maneira incrível, né? Atravessando o Mar Vermelho, o mar se abriu e eles passaram no meio do mar. Outra coisa que é muito impressionante é a liderança de Moisés durante 40 anos, liderando um povo no meio do deserto. Então tudo isso é muito relevante para a gente pensar sobre a morte de Moisés, o que significou essa morte para a vida daquelas pessoas. Havia ali uma identificação muito grande deles com aquele líder, que queira ou não queira, era uma figura muito representativa do poder de Deus que estava ali manifestado no meio deles. Então a morte de Moisés com certeza deve ter abalado muito aquele grupo que sobrou para entrar na terra prometida.
E o texto diz então que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus é que pessoalmente nomeia Josué como sucessor de Moisés e automaticamente como aquele que iria conduzir o povo para completar os planos do Senhor de entrar na terra prometida. Note que o texto diz aqui no verso 1 e 2 que Josué era servo de Moisés, né? Ou seja, ele era uma espécie de ajudante, de escudeiro, uma pessoa que estava todo o tempo ao lado de Moisés. Lembramos também que Moisés provavelmente já era um homem idoso e havia necessidade de alguém o auxiliando constantemente. Não sabemos como era este auxílio, mas sabemos que a presença de Josué era contínua na vida de Moisés, porque em muitas situações, do texto mostra para nós do livro de Êxodo, que Josué estava perto de Moisés, em muitas situações. Então do verso 1 ao 2 é Deus nomeando Josué como líder do seu povo no lugar de Moisés. Aí no verso 3 ao 5 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero que você se coloque aqui nesse instante no lugar de Josué, tá? E você receba essas palavras que o Senhor está dizendo para ele, que são incríveis. No verso 3 ele diz assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha, eu disse a Moisés que quando ele entrasse nessa terra, na medida que ele fosse pisando nesses lugares, né, nessa terra que eu prometi a ele, essas terras seriam imediatamente do nosso povo. O que Deus está dizendo aqui é: onde você pisar, a batalha já está garantida, a vitória já está garantida. Eu garanti isso quando chamei Moisés, e essa mesma garantia que eu dei a Moisés, eu repasso agora para você. Essa é a tua garantia também. Note o que o Senhor está fazendo aqui, preste bastante atenção. No verso 4, então o Senhor começa a dizer para ele, lembrar a ele dos lugares onde ele vai conquistar. Então começa a apontar os lugares, né? Ele diz: olha, desde o deserto do Líbano até o grande rio. Imagina Josué vendo essas imagens na mente, imaginando essas imagens na mente e tentando, né, captar aquilo que o Senhor está dizendo que ele vai conquistar. Então Deus faz toda uma, vamos dizer assim, uma verificação daquilo que seria conquistado. E aí no verso 5, veja o que Deus diz a ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você já imaginou você receber uma promessa dessa? Ninguém jamais vai te deter, ninguém, durante todos os dias que você viver nessa terra, ninguém vai te deter. E é o próprio Deus que está falando isso. E Deus é Deus e não filho de homem para que minta, e as suas promessas sempre são cumpridas. E aí ele prossegue dizendo: como fui com Moisés. Pronto, só em dizer isso é muita segurança já. Nossa, igual o Senhor foi com Moisés, eu vi coisas incríveis. Josué deve ter pensado: Senhor, eu vi coisas incríveis, eu vi Moisés fazendo coisas incríveis, e eu vi também que ele falava com o Senhor face a face. E aí ele diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Amém? Gente, isso é maravilhoso. Quando uma pessoa chega para a gente e diz isso, né? É tão bom. Olha, fica tranquilo, você não está sozinho, eu vou ficar com você. Eu já passei por vários momentos assim como pastor, por exemplo, de socorrer pessoas em situações muito difíceis. E era interessante como a segurança de um homem tão simples como eu, mas chegar para a pessoa e dizer: não se preocupe, eu estou aqui. E aquilo fazia com que a pessoa ficava tranquila, né? Eu lembro de uma vez um rapaz foi fazer foi fazer uma cirurgia aqui na nossa igreja, e eu soube de última hora, ele não tinha nenhum familiar, e eu fui até lá. E ele já estava sendo preparado para a cirurgia. Eu pedi o rapaz lá responsável, eu disse: olha, por favor, sou o pastor dele, ele não tem família, eu queria só olhar para ele, para dar uma segurança a ele. E o rapaz permitiu, e eu lembro que eu coloquei o rosto assim na porta, né, e ele imediatamente abriu um sorriso. E aí depois ele conversando comigo disse: pastor, ainda bem que o senhor veio, porque eu me senti tão seguro com o senhor aqui. Eu não sou nada, eu sou só um homem. Agora você imagina Deus dizer para você: eu não vou te desamparar,
eu vou ficar contigo e nada vai te deter. Então, do verso 3 ao verso 5, nós temos Deus fazendo promessas a Josué. Tremendo, né? Aí do verso 6 ao verso 9, diz: seja forte e corajoso. Deus está correto em dizer isso? Eu acho que está. Porque Ele acabou de dar a Josué, né, um monte de coisa. Olha, eu vou ficar contigo, ninguém vai te deter, todos os anos da tua vida eu estarei contigo, enfim. E aí então Deus pode dizer: seja forte e corajoso. Porque o que Deus está oferecendo, né? Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, repete Deus de novo, ser forte e muito corajoso. Aí eu já pensaria assim: rapaz, o negócio vai ser difícil, porque Ele manda eu ser corajoso, depois Ele diz ser forte e muito corajoso. O negócio vai ser muito difícil. Para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que maravilha, gente, que coisa incrível. Como não arrancar a coragem disso tudo, né? É uma coisa impressionante. Então do verso 6 ao verso 9, Deus se compromete com Josué. E lógico, exige comprometimento de Josué. Vocês prestaram atenção nisso? Da mesma forma que Deus se compromete com ele, Deus diz: agora eu quero um compromisso seu. Eu quero que você medite na lei dia e noite. Eu quero que você guarde a lei. Eu quero que você não se esqueça da lei. Você percebeu isso? Do verso 6 ao verso 9, é Deus também dizendo: eu assumo um compromisso com você, mas eu quero que você assuma um compromisso comigo. E aí você assumindo um compromisso comigo, fecha Deus a palavra a Josué no verso 9 dizendo: seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O que envolve a coragem? De que maneira a gente pode ser revestido dela, da coragem? A coragem, vocês sabem que ela pode vir de um momento de um impulso, um momento abrupto assim. Alguém pode ter uma atitude de grande coragem, e aí às vezes a gente pensa que a pessoa é corajosa, mas não, ela apenas teve um momento em que ela foi ousada e fez algo impensado, porque se ela tivesse pensado bem não teria feito. Vocês já viram situações assim, onde você diz: fulano, você foi tão corajoso, e a pessoa diz: eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Ou seja, foi um impulso. Nós cristãos não podemos ter essa coragem de impulso, essa coragem de eu não sabia o que eu estava fazendo. Nós precisamos de uma coragem diferente. A coragem que a gente necessita, ela tem que perdurar, ela tem que se manter. Então, a gente precisa entender o que é essa coragem que nós cristãos precisamos manter. E ela, a coragem, essa que é mantida, de maneira geral, ela é motivada pelo amor. É o amor que você tem, por exemplo, por uma causa. A pessoa tem amor por uma causa e ela se entrega corajosamente. Pode ser por uma causa, por uma crença, por outra pessoa, ou ainda pela própria vida. Por exemplo, pensem na coragem de uma mãe criando sozinha filhos homens em um ambiente de criminalidade. Eu falo filhos homens porque quando eu falo meninas, né, tem aquela amizade com a mãe, é diferente. Embora não tenha um risco também da criminalidade, mas os meninos, né, imagina como é difícil. Então imagina a coragem de uma mãe que não abre mão de manter a criação de seus filhos, mesmo em um ambiente perigoso. Imaginem também, ou lembrem da história de homens e mulheres valorosos que deram a sua vida por uma causa. Abraçaram uma causa, amaram a causa e deram a vida por ela. Nós, por exemplo, exaltamos a vida dos mártires da igreja, né? Quem são os mártires da igreja? São aqueles que deram a vida por amarem a doutrina da palavra de Deus. Não é amar só a Deus, eles amavam a doutrina. Ou seja, eles defendiam com unhas e dentes uma coisa, e muitos deles eram levados à fogueira pela igreja católica por defenderem algo que eles acreditavam era bíblico.
Então eles deram a vida por amarem uma doutrina. E há pessoas que tiveram atos heróicos porque estavam lutando pela própria vida, ou que são corajosas porque estão lutando pela própria vida. Em todos esses exemplos, meus irmãos, nós podemos constatar exatamente o que eu afirmei no início. A coragem, ela é motivada pelo amor. Você ama e aí você cria coragem por causa disso. Seja por uma pessoa, seja por uma causa, seja por uma crença, ou seja pela sua própria vida. O que motiva a nossa coragem é o amor. E Josué é um grande exemplo da coragem motivada pelo amor. Por exemplo, Josué era motivado pelo amor à sua família. Lá no capítulo 24, no final do livro, ele vai dizer o quê? Aquela confissão linda que a gente usa sempre, né? Nós cristãos, quando nos referimos à família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué amava a sua família. Sua coragem, com certeza, foi impulsionada no sentido de que ele sabia que tinha que preservar os seus, a esposa e filhos. Ele tinha que enfrentar essa batalha, esse desafio que Deus tinha dado a ele, porque ele tinha uma família e ele queria manter essa família intacta. Também Josué mostra amor pela causa. Que causa? Aqui o Senhor tinha colocado no coração dele. Deus colocou uma causa no coração dele. Josué, você vai liderar esse povo, você vai entrar com esse povo na terra prometida. Aí está a causa. E vamos ser sinceros, é lógico que Josué amava o seu povo. Era o seu povo, era a sua nação, era o povo que tinha saído da escravidão. Então, com certeza, Josué amava os seus e por isso podia aceitar esse desafio. Amor é uma crença. Que crença? A crença de que Deus existia e de que Deus tinha falado com ele e que Deus é que o estava direcionando. Essa crença, com certeza, da missão que Deus o incumbiu, fez com que Josué criasse coragem. Não é assim que a gente fala no dito popular? Fulano criou coragem. Pois é. E amor pela própria vida. É lógico que Josué também sabia que não tinha um plano B. Se ele não aceitasse a proposta do Senhor, eles iam ficar perambulando pelo deserto até a morte. Ele só tinha uma coisa a fazer: confiar no Senhor e entrar na terra prometida, enfrentando todas aquelas batalhas que você pode ler em casa depois, lendo o livro de Josué. Então, o que o texto mostra para nós, meus irmãos, é que Deus nos cobra a coragem que Ele mesmo nos capacitará a ter. Talvez você diga: não, pastor, peraí, o senhor está equivocado. Ele está falando com Josué, não é comigo. O texto refere-se a Josué. Não, o texto refere-se a Josué e a todos quantos confiam no Senhor. O texto refere-se a Josué e não só a tantos quantos confiam no Senhor, mas a tantos quantos é dado uma missão. E nós temos uma missão. Essa semana, né, numa das lives, uma pessoa perguntou: é pecado eu desejar o céu? E eu respondi: não, é pecado você desejar o céu e esquecer a terra. Você não pode esquecer a terra. É a nossa missão. Estamos aqui com um propósito. Deus nos deu essa batalha a ser enfrentada, então não podemos abrir mão dela. Se Deus também nos deu uma batalha semelhante a Josué, nós devemos ter coragem. Então, nós vimos aqui no texto que Deus nos prepara para enfrentarmos os desafios que nos serão propostos. O treinamento acontece quando? Quando a gente está vivendo a vida comum ao lado de quem é compromissado com Deus. Não foi assim com Josué? Josué estava vivendo ao lado de Moisés. Você acha que Josué imaginou alguma vez na vida dele que ele seria o líder daquela nação? Ele estava vivendo a vida comum dele ao lado de Moisés, sem esperar absolutamente nada daquilo. No entanto, o Senhor estava o preparando para aquilo que tinha para ele. Então, por exemplo, os discípulos, eles tiveram essa experiência com o próprio Jesus, mas os discípulos talvez nunca entendessem ou nunca percebessem, enquanto estavam caminhando com Jesus, qual era o tamanho da proporção que eles teriam. Ou vocês acham que João, aquele pescador simples, imaginaria que um dia ele iria escrever sobre Jesus, e o que ele escreveu sobre Jesus tornaria-se parte daquilo que nós chamamos palavra de Deus, e isso seria estudado, lido e meditado por mais de 2000 anos? Você acha que ele sabia disso? Você acha que Pedro imaginava que ele iria um dia pregar e mais de 5.000 pessoas iriam receber Jesus como Salvador, e ele seria visto como o primeiro pregador do Evangelho? Vocês acham que ele imaginava isso? É lógico que não, mas o Senhor já sabia.
Então o texto mostra para nós que o Senhor nos prepara. O Senhor nos prepara e a gente nem sabe que está sendo preparado para aquilo que Ele deseja nos usar, pelas batalhas que Ele deseja nos colocar nesse mundo. Uma segunda coisa que a gente vê no texto é que Deus não nos coloca no campo de batalha sem antes nos munir de suas promessas, né? Porque veja bem, o que Ele fez com Josué? Antes de colocar Josué para enfrentar aquelas batalhas lá em Canaã, encheu o coração dele de promessas. Encheu o coração dele de promessas. Nós, como cristãos, quando o Senhor nos chamou para sermos seus discípulos nessa terra, o que o Senhor fez com a gente? Nos encheu de promessas. Um monte de promessas. Ele prometeu que ouviria nossas orações. Ele prometeu que quando nós pregássemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos usaria. Nós não precisaríamos nos preocupar sobre o que deveria ser falado, porque o Espírito Santo nos ajudaria, né, a falar sobre aquilo que deveria ser dito. Olha só, Ele nos prometeu também que estaria conosco, igualzinho a Josué: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus capítulo 28. Ele nos encheu de promessas, o que mostra para nós que todas as vezes que Deus vai colocar seus filhos em batalha, antes de mais nada, Ele enche o coração de seus filhos de promessas. E nós temos o coração cheio de promessas. E a terceira coisa que o texto mostra é que há compromissos que nós devemos assumir com Deus. Deus assumiu o compromisso com a gente, e uma vez que Ele assume o compromisso com a gente, Ele quer que nós também possamos assumir compromisso com Ele. É uma coisa bem natural. Deus faz a parte dele e quer que nós façamos a nossa parte. Então, diante de tudo isso, diante desse mergulho dentro desse texto, como Deus irá trabalhar a coragem em nossas vidas? Como Deus vai trabalhar a coragem em você, crente em Cristo Jesus, aqui no Brasil, aqui em Caucaia, aqui em Planalto Caucaia, aqui nessa igreja, aqui no seu trabalho, na sua faculdade, não sei. Como Deus vai trabalhar a coragem em sua vida? Eu enumerei aqui 3 formas de Deus trabalhar a coragem em nossas vidas a partir desse texto, tá? Primeiro, enquanto Josué era escudeiro de Moisés, ele pôde observar como é que Deus lidava com o seu servo Moisés. Então a primeira coisa foi na tarefa simples de acompanhar o seu líder que Josué foi capacitado por Deus. Nós cristãos, nós precisamos de exemplos concretos de vida cristã. A gente precisa, nós necessitamos de pessoas que nos inspirem na vida cristã. A gente precisa estar perto dessas pessoas. Sem um exemplo perto, a gente não vai conseguir. A gente precisa de alguém que mostre para nós que isso é possível, que é possível viver a vida cristã exatamente como a palavra de Deus diz que ela deve ser vivida. Então, é por isso necessário vivermos a comunhão da igreja, para que nós possamos encontrar nos nossos irmãos inspiração. Nossa, como eu encontro inspiração na igreja? Hoje mesmo eu fui inspirado. Vou contar a história aqui de um irmão, não vou falar o nome dele, lógico que ele está aqui. O irmão estava me relatando ali antes do culto começar. Olha como Deus é incrível. Ele disse que alguém acompanhou o carro dele, né? Ele nem sabe o que fez com a pessoa, mas a pessoa acompanhou o seu carro e começou a dizer impropérios com ele, começou a dizer palavrões com ele, e ele nem sabe nem de onde veio essa pessoa. E aí ele disse que quando chegou em casa pensou: rapaz, vou orar por essa pessoa, vou orar por essa pessoa, pedir a Deus que abençoe a vida dessa pessoa. Porque, olha o que ele disse: pode muito bem Deus ter permitido esta pessoa ter vindo me afrontar, porque não tem ninguém clamando por ela. Isso é uma inspiração tremenda. Eu disse para ele: olha, meu irmão, eu vou guardar isso para a minha vida toda, para a minha vida toda. Agora, quem se aproximar para me afrontar, para dizer alguma coisa, eu vou entender que é Deus mandando para que eu ore, porque ninguém está orando por essa pessoa. Que coisa inspiradora! E é engraçado, quando eu estava preparando o sermão, eu ficava pensando: eu preciso de exemplos inspiradores, para os irmãos entenderem o que eu vou falar. E aí o irmão vai e fala para mim antes do culto esse exemplo tão inspirador. Então nós cristãos precisamos disso. Nós necessitamos de pessoas que nos inspirem. Há pessoas que nos inspiram, meus irmãos, fé e coragem, e a gente deve se aproximar dessas pessoas. A gente deve aprender com elas. A gente não aprende só em sermão, a gente aprende também caminhando com cristãos.
Aliás, a gente aprende muito mais caminhando com cristãos, com gente dedicada, com gente comprometida com o Senhor. Veja só, as crianças indígenas que crescem com adultos que caçam para sobreviver, o que elas serão naturalmente quando crescerem? Caçadoras. E o que eu falei? Naturalmente. Por quê? Porque elas conviveram com essas pessoas e são inspiradas no comportamento desses adultos e naturalmente fazem aquilo que nós morremos de medo, somos cheios de temores e jamais faríamos. E aí a gente vê um menininho pequenininho com a lança na mão, partindo para cima assim de uma onça, de um animal feroz, e a gente fica chocado. Mas por quê? Porque ele foi inspirado. Então Deus, Ele usa pessoas para nos inspirar, e a inspiração que essas pessoas nos trazem é que vai nos encher de coragem, de dizer: eu vou fazer, eu quero fazer, porque eu vi que fulano faz, então é possível ser feito, porque nós somos todos humanos. Lembra o que a Bíblia diz para nós? Elias era humano como nós, tentado como nós, e ele orou e a chuva cessou, e cessou por meses, e ele orou de novo e a chuva veio. E a Bíblia diz bem claro para nós, né? Ele era homem como nós, ele era tentado como nós, ele era pecador como nós. E aí a gente olha para Elias e diz: então eu posso ter um relacionamento com o Senhor, eu posso buscar ao Senhor, eu posso orar ao Senhor e acreditar que as coisas podem acontecer. É maravilhoso, por exemplo, quando a gente olha, né, para as vidas inspiradas de irmãos em nossas igrejas, quando eles contam testemunhos da maneira de como eles conseguiram se manter na fé apesar de perdas significativas na vida deles, apesar de uma doença. E a gente olha para essas pessoas e diz: se ele pode, então é bem possível que eu possa também. A segunda coisa, Deus nos dá, a gente viu isso no texto, Deus nos dá a visão do que podemos alcançar com a coragem. Não foi isso as promessas? Era Deus dizendo: se você for forte, se você for corajoso, está aqui o que eu vou dar para você, ó. Onde você pisar é seu, e está aqui no tamanho do lugar onde você vai alcançar. Então Deus deu uma visão do que a coragem de Josué poderia alcançar. Então Deus também nos dá uma visão do que a nossa coragem pode alcançar. No nosso caso, o objetivo nosso não é nenhuma terra prometida. O nosso objetivo, eu creio que o seu objetivo, o meu objetivo, o nosso como cristão, é nós nos assemelharmos a Jesus. É esse o objetivo de todo cristão, é ser como Jesus, tornar-se cada vez mais como Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, diz assim, 1 João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. No dia que o Senhor Jesus se manifestar em glória, nós iremos reconhecê-lo imediatamente, e diz o texto de uma maneira assim bem misteriosa, que nós vamos reconhecê-lo porque nós seremos igual a Ele. Não no sentido de aparência, né? Mas no sentido do que nós nos tornamos enquanto estávamos aqui na terra. Então o grande objetivo do cristão é: nossa terra prometida é o próprio Cristo, é estar na condição semelhante à do nosso Senhor Jesus. Então o que a gente quer? Nós queremos a comunhão que Ele tinha com o Pai. E para ter a comunhão que Ele tinha com o Pai, é necessário coragem de abrir mão de tudo que atrapalha essa comunhão. Se nós queremos a comunhão que Jesus tinha com o Pai, se esse é o nosso objetivo, se essa é a visão que Deus nos dá, olha, você pode ser como meu filho e relacionar-se comigo como meu filho se relacionou. Jesus ensinou, por exemplo, nós chamamos ao Senhor de Abba, que é papai. Uma intimidade enorme que o judeu jamais teria coragem de ter. E Jesus disse que era possível isso se nós quiséssemos ter intimidade com o Senhor. Então, nós queremos essa intimidade, mas para tanto precisamos de coragem de abrir mão de tudo o que atrapalha essa comunhão. E aí eu vou pedir que você abra em Hebreus capítulo 12, por favor. Abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 12. Sobre essa coragem. Hebreus fica ali antes de Pedro. Hebreus 12. Hebreus 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto também nós os crentes, amém? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, a nuvem de testemunhas que ele fala no capítulo 11, são os heróis da fé. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso
e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? O que o Senhor está dizendo para nós através de sua palavra? Olha, olhem para as testemunhas, olhem para aqueles que ousadamente, corajosamente abriram mão de tudo para se manter em comunhão com o Senhor. Olhem para eles, criem coragem e contemplem o autor e consumador da nossa fé. Mantenham os olhos em Jesus, e mantendo os olhos em Jesus, desembaraçem-se de todo pecado. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Tenha coragem de abrir mão de coisas que te atrapalham na comunhão com o Senhor, seja que coisa for. E olha, podem ser coisas bem difíceis, pode ser um amigo ou uma amiga que tem atrapalhado a tua comunhão com o Senhor, pode ser teu uso de internet que tem atrapalhado a tua comunhão com o Senhor, pode ser teu celular que tem atrapalhado a tua comunhão com o Senhor. Não sei, eu só sei que o texto diz para nós: desembarace disso, deixe isso para trás, e corajosamente olhe para o autor e consumador de sua fé, e veja o que ele fez. Ele suportou a cruz, ele não ligou para nada, ele tinha um objetivo. O objetivo era a cruz, o nosso objetivo é a comunhão. Então o Senhor coloca em nós esse desejo para que nós possamos buscar o desembaraço de todo o pecado e encontrar a comunhão com Jesus. Uma outra coisa ainda referente a isso, que o Senhor coloca em nosso coração, esse desejo por tornarmos mais como Jesus. A gente deseja a paz e a alegria no Espírito Santo, não desejamos, irmãos? A paz e a alegria que o Senhor Jesus tinha. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, qualquer um de nós estaria chorando. Na noite que foi traído, ele fez uma ceia, organizou um jantar com os seus discípulos e inclusive o seu traidor. Ah, como eu queria ter esse espírito e essa alegria e essa paz do Senhor Jesus. Mas para isso nós devemos ter coragem de não nos deixarmos conduzir pelo que as circunstâncias nos impõem, porque nós somos assim, não é? Nós somos muitas vezes conduzidos pelo que as circunstâncias nos impõem, de acordo com o dia que estamos vivendo, estamos bem ou estamos mal. Por isso não encontramos a paz nem a alegria no Espírito, porque depende do que nós estejamos vivendo. E eu li um texto essa semana fantástico. O texto é do Jeffrey Johnson, que escreveu o livro O Absurdo da Incredulidade. E o Jeffrey Johnson diz o seguinte: é verdade que as nossas emoções estão conectadas às nossas circunstâncias. Contudo, não é verdade que as nossas emoções são controladas por nossas circunstâncias. E ele vai explicar. Antes, nossas emoções são controladas por nossos valores, ou seja, por aquilo que nós amamos e por aquilo que odiamos. Então ele diz o seguinte: digamos que minha mãe morra, o que isso muda em minhas emoções? Ele diz: muda muito se eu amo muito a minha mãe. Isso muda muito as minhas emoções. Se eu perco determinado valor em dinheiro por alguma negociação errada, isso muda minhas emoções? Ele diz: muda se eu amo muito o dinheiro que eu tenho. Então ele diz: as nossas emoções não estão atreladas às circunstâncias, estão atreladas ao que nós amamos. E por que então que as emoções do Senhor Jesus eram completamente equilibradas? Porque ele amava única, exclusivamente e absolutamente o Pai. Amém? Então pronto, meu irmão, nada mudaria os sentimentos de Jesus, porque o seu maior amor era algo que não se alterava, porque Deus nunca se altera. E as coisas da nossa vida se alteram sim. A gente vai perder um ente querido, a gente vai perder um amigo, a gente vai perder dinheiro. Mas se essas coisas estão em primeiro lugar em nossas vidas, nossas emoções estarão constantemente sendo alteradas. Mas se elas não estão em primeiro lugar, mas sim o amor que temos por Deus, nossas emoções serão extremamente equilibradas. Amém? Nós almejamos a mansidão, o domínio próprio e a longanimidade de Jesus. Amém? Eu almejo isso. Como eu queria ter a minha terra prometida a Jesus. Nossa, mansidão de Jesus. Vocês já leram textos bíblicos e viram a mansidão de Jesus diante de situações
de extrema tensão. Mestre, devemos pagar o imposto a César ou não? Eu já me tremia todinho ali de raiva, só pela pergunta. Mas o Senhor mantém um equilíbrio e dá uma resposta espetacular. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os caras estão pensando até agora na eternidade sobre isso. Então ele tinha uma mansidão, um domínio próprio e uma longanimidade, que é o longo ânimo, um ânimo que se renovava, né? Mas para a gente ter isso, é preciso ter coragem de abrir mão, e agora com certeza vai ser difícil para você, de abrir mão dos nossos direitos. E nós vivemos uma cultura que todo mundo quer ter o seu direito. É preciso coragem para abrir mão do direito. Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, Ele não se apegou a isso, mas abriu mão dessa condição de ser Deus e se fez homem entre nós. Não quer dizer que ele deixou de ser Deus. O que o texto está dizendo é que ele se esvaziou da condição de divindade diante dos homens. Ele não se colocou como Deus diante dos homens. O Senhor não deu carteirada divina, entendeu? Nós temos uma cultura de tanta carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Jesus nunca disse isso. E quando os demônios sabiam com quem estavam falando, ele disse: eu não quero que vocês falem, cale-se agora. Então, veja o que diz 2 Coríntios 8, 9: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Ele abriu mão de tudo, de tudo. E aí Deus coloca em nosso coração que a gente deveria ser mais longânimo, que a gente deveria ter mais domínio próprio, que a gente deveria ser mais manso, mas é preciso ter coragem para ser como Jesus e abrir mão de seus direitos. É mais livre quem abriu mão de tudo. Por quê? Porque não há nada que lhe possa ser tirado. Você não tem nada? O que vai ser tirado de quem não tem nada? Não é? Mas é necessário coragem para assumir tal liberdade, de reconhecer assim: ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Esses dias eu conversando com uma jovem, ela disse assim: eu estava num culto e eu orei a Deus: Senhor, ninguém nunca presta atenção em mim. Se alguém prestar atenção em mim hoje, eu vou acreditar mais no teu amor. Olha só a condição, né? Vocês conseguem perceber, né, essa questão do eu sou importante? As pessoas estão sempre me devendo alguma coisa. Vocês já pararam para tentar corajosamente viver com o seguinte pensamento: ninguém me deve nada? Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nem respeito, se quiser. Jesus, por exemplo, não exigiu respeito de ninguém. Será que a gente tem coragem para isso? Para alcançar esse nível de comunhão com o Senhor por meio de Jesus Cristo? Deus tem misericórdia de nós, não é? Deus tem misericórdia de nós, porque a gente está sempre exigindo. Todo tempo a gente quer exigir. Uma quarta coisa que a gente vê assim em Jesus é que a gente busca o poder que Ele tinha para amar, para perdoar e para servir. Todo mundo quer isso, o poder para amar, perdoar e servir. Mas para isso é preciso ter coragem de negar o nosso eu. A gente preserva muito a nossa vida. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de perdoar, porque a gente se acha muito importante. Então, se alguém fere a gente é tão importante que leva um tempo para perdoar, porque nós fomos magoados, fomos feridos, e isso é uma coisa absurda, eu ser magoado e ferido. Também temos dificuldades de amar, porque às vezes nos amamos tanto que não temos a mínima força para amar o outro, porque é amor demais por si mesmo, e muito menos servir. E aí Jesus vai e diz para nós em Marcos 10, 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Concluindo então, o Senhor Deus colocou em nós uma promessa, a de que nós poderíamos ser como Jesus. E nós, como crentes, queremos. Mas se queremos, é preciso ter coragem. Não é só querer. Você vai ter que ser forte,
e corajoso. Porque o que o Senhor Jesus diz? Quem não abrir mão da própria vida, nunca vai encontrar a vida dele. Não foi isso que ele disse? Se você continua agarrado à tua vida, você nunca vai encontrar a vida que pode ser encontrada somente em mim. Você nunca vai chegar na terra prometida. Você vai continuar perambulando pelo deserto da existência. Então, se você precisa ter coragem de dizer: eu não quero viver nesse deserto existencial, eu não quero viver nessa coisa centralizada em mim, que me traz muitas vezes tanta angústia e tanto sofrimento, porque eu estou sempre pensando em mim. Tudo gira em meu redor. Eu quero ter coragem de sair daqui e ir até Jesus e viver na liberdade que ele viveu. A terceira coisa: Deus deseja suprir a nossa coragem e alimentá-la. Para tanto, o que é que ele fez? Ele se comprometeu conosco e pede que a gente se comprometa com ele. Não é isso? Como é que nós vamos nos comprometer com ele? Ele se comprometeu com a gente, ele já disse como é. Eu vou ficar com você, onde você estiver, etc, etc, etc. Agora, como é que a gente se compromete com ele? Volte lá para Josué, por favor, e a gente vai ver como é que a gente se compromete com ele. Veja o versículo 7 do capítulo 1. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que andares. Então, a primeira coisa do nosso compromisso é: nós devemos ser fortes e corajosos, e isso em relação à obediência. É preciso ser forte e corajoso para obedecer. É o que ele diz no verso 7. Seja forte e corajoso para obedecer a lei de Moisés, a lei que eu dei a Moisés, para não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, ficar todo o tempo firme naquilo que eu orientei a Moisés. Então, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer a Deus em uma geração onde a desobediência é celebrada. Quando as pessoas veem alguém fazendo coisas pecaminosas e afrontosas, as pessoas celebram. Eu vejo isso direto, por exemplo, nas redes sociais. Tem gente com posturas horríveis e tudo, e as pessoas celebram. Os jovens gostam, as pessoas gostam, as pessoas... Fulano está no 3º, 4º casamento, as pessoas riem, brincam, e alguém chega a comentar: sorte a dele. Entendeu? Nós vivemos uma geração que celebra a desobediência. E aí, nessa geração que celebra a desobediência, a obediência é afrontada e debochada. Então, para você ser obediente, principalmente se você é jovem e adolescente, não que os adultos não tenham dificuldade, mas jovens e adolescentes muito mais, você vai ter que ser corajoso, porque você vai ser afrontado, debochado e ridicularizado por querer manter-se em obediência. A força e a coragem do cristão para ser obediente vem da convicção de que os preceitos de Deus são necessários, porque eles é que dão vida. O cristão entende que quando ele obedece, ele está vivo, e quando ele desobedece, é como se ele estivesse morto. O texto de Salmo 119, nos versos 92 e 93, diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por ele me tem dado vida. Amém? Você já passou por isso, meu irmão? Já passou por essa experiência que o salmista diz aqui? Veja o que o salmista diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a lei do Senhor, diz o salmista, eu já teria morrido em angústia. Ou seja, eu não tinha rota, eu não tinha caminho, eu não tinha direção até a tua palavra ter chegado até mim. E ele prossegue dizendo no verso 23: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Nós cristãos entendemos que quando obedecemos, temos mais vida. Então obedece ousadamente quem reconhece que há vida na lei do Senhor. Quero que você imagine uma pessoa com problemas de saúde, ele vai ao médico, e o médico diz o seguinte: olha, vou te dar aqui umas orientações, tá? Se você quiser continuar vivo,
Se você quiser continuar vivo, você vai ter que seguir essa receita aqui de alimentação. Você vai ter que se alimentar desta forma. Se você quiser continuar vivo, você vai ter que fazer alguns exercícios físicos diários, todo dia, em determinado tempo. Não esqueça, comer esse tipo de alimento e fazer exercícios diários nesse tempo determinado, se você quiser permanecer vivo. O que essa pessoa faz? Se ela tiver vontade de viver, ela obedece, porque ela entende que é a única forma de se manter viva. Ela pode até desobedecer um pouco, aí quando ela desobedece, ela passa mal. Levam ela às pressas para o hospital. Quando chega lá, o médico diz mais uma vez para ele, olhando nos olhos dele, diz: olha, eu vou te dizer mais uma vez, se você não cumprir do jeito que eu estou dizendo, você vai morrer. E aquele indivíduo volta para casa com mais convicção de que deve fazer sim, porque aquilo ali está valendo a vida dele. O cristão tem esse pensamento. Ele entende que a palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus é vida, e que se ele não obedecer, ele está morto. Morto. E aí prossegue o compromisso nosso. O primeiro compromisso é a obediência. Aí vem o verso 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A segunda coisa, nessa proposta do Senhor de nos chamar ao compromisso da coragem, é que nós estejamos meditando na palavra de Deus continuamente. A palavra devia estar continuamente na mente, para que isso saísse pela boca. É o que ele diz aqui. Medita continuamente, fala nisso. Por que você vai falar nisso? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Encha-se disso de tal forma que você fale nisso. Então a coragem, ela é naturalmente fortalecida quando nós lembramos do porquê que a gente está nisso. E a gente lembra do porquê nós estamos nisso por meio da palavra de Deus. Pensar continuamente nos preceitos daquele que nos comissionou para a batalha faz com que a gente não fique fatigado na batalha, porque a gente está lembrando todo o tempo de quem foi que nos mandou lutar. Então a palavra de Deus, ela deve nos alimentar de maneira regular, até que tome de conta de todo o nosso ser, e a maneira de nós pensarmos entre em total união com a maneira da gente agir. Entendeu? É essa forma que ela deve lhe dominar. E aí por isso ele usa a questão do meditar. Meditar o que é? É pensar muito numa coisa. Muito. Talvez você já tenha se apaixonado por alguém. Você passava o dia pensando nessa pessoa. Pensava nos olhos, no jeito de falar, no cabelo. Você estava meditando sobre essa pessoa. Ou talvez você teve uma grande preocupação, uma coisa que você tinha que resolver, e você passava o dia inteiro pensando nisso, ia dormir pensando e acordava pensando. Por exemplo, muitos de nós meditamos sem parar no coronavírus. Dormimos e acordamos pensando nesse negócio. Uma meditação longa, né? Então meditar é o que? É ruminar a palavra, é pensar nela apuradamente e com calma. É a gente ler um texto. Hoje, por exemplo, essa semana eu estava meditando num versículo. Eu tenho essa coisa de meditar num versículo por semana. Essa semana eu meditei num versículo na crucificação de Jesus, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu passei a semana meditando nisso. Cada momento que eu ia fazer meu devocional, eu começava com a meditação desse versículo. Ou seja, eu pensava demoradamente sobre isso. Pensando demoradamente sobre isso, algumas coisas foram sendo produzidas na minha cabeça. Como por exemplo, eu pensei: e eu? Será que eu sei o que eu estou fazendo? Eles não sabiam, e será que eu sei? Será que eu estou fazendo direito? Então, meditar é pensar demoradamente na palavra. Meditar é internalizar as palavras, até que elas moldem os nossos pensamentos. Quando você pensar, a primeira coisa que deve vir após o seu pensamento é a palavra de Deus. Tipo, você pensa em namoro, o que vem depois? O que a palavra de Deus fala sobre namoro. Você pensa em amor, e você lembra imediatamente o que a palavra de Deus fala sobre amor. Você pensa que está com raiva de alguém, o que a palavra de Deus fala sobre ter raiva de alguém.
Você pensa que está com vontade de se vingar de uma situação. O que a palavra de Deus fala sobre se vingar de uma situação? Se você não sabe, corre lá na palavra e descobre. Isso é que é meditar e internalizar a palavra, de modo que a palavra molde os nossos pensamentos. Meditar é também se deter diante de um preceito divino ou de um atributo de Deus. Vocês já meditaram numa coisa? Já pararam e examinaram uma coisa? Qualquer coisa. Você está caminhando no meio de uma mata, aí você vê uma árvore e você acha ela incrível e você começa a examiná-la. Você para e contempla a árvore e você diz: essas folhas são diferentes, eu nunca vi folhas assim. Esse caule também eu nunca tinha visto desse jeito. Esses galhos, e olha, eu não sei que fruto é esse. Você já meditou numa árvore? A gente medita nos filhos da gente. Quando meus filhos eram pequenos, eu meditava neles, eu olhava para eles e dizia: olha o olhinho dele como é que é, olha essa boquinha. Você já meditou nisso? Você já meditou então nos atributos de Deus? Quando você diz Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, já parou para pensar nisso mesmo? Controle de tudo, nada foge de suas mãos, absolutamente nada. Se eu for demitido essa semana, o Senhor sabia disso, estava no controle dele. Já meditou sobre isso? Já meditou também sobre o amor de Deus, como Deus te ama, o tamanho desse amor, o que significa e como é perfeito. Enfim, você pode meditar naquilo que Deus é. A gente diz muitas vezes: eu não tenho tempo para isso, pastor. Não, o seu tempo você é pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Não é verdade. Porque eu sei que muitos aqui meditam horas, muitas vezes, sobre um filme. Conta para o outro: eu não paro de pensar no final daquele filme, foi incrível. Ou alguns meditam numa série, estou vendo uma série, rapaz, eu não paro de pensar, fico ansioso para chegar em casa, para continuar vendo. Ou medita num jogo de futebol, você viu o jogo ontem, aí vai tentando contar cada jogada que aconteceu. Ou medita numa pessoa que você ama, ou medita na política. Enfim, nós não temos desculpa para não meditar na palavra, não temos mesmo. O que nós temos feito é meditado em coisas erradas. E o Senhor nos diz que para termos coragem, precisamos meditar na sua palavra. Ao meditar na sua palavra, seremos encorajados. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Que seremos encorajados se meditarmos na palavra de Deus? Porque Deus nos deu sua palavra como um meio pelo qual nós acreditássemos que ali estava o objetivo maior da nossa vida. Tem uma frase do Antoine Saint-Exupéry, eu não sei pronunciar nunca o nome dele. É o autor do Pequeno Príncipe, é porque a pronúncia francesa não dá. O autor do Pequeno Príncipe, ele tem uma frase que eu acho incrível. Ele diz assim: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalhos, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Tremendo, não é? O que Deus fez com a gente? Deus não diz para a gente o que a gente tem que fazer todo o tempo. Faça isso ou faça aquilo. Não, Ele disse: medita na palavra. Porque ao meditar na palavra é como se a gente desejasse algo maior. E aí, desejando esse algo maior, de repente a gente começa a fazer as coisas como tem que ser feito, porque a gente olhou para o infinito antes de olhar para o tempo presente. A meditação vai levar a gente a isso. No verso 9 ele diz, e é o último verso, né? Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nosso compromisso é ter a consciência da constante presença de Deus. Como é que a gente mantém a consciência de que Deus está presente? Como é que a casa de um crente mantém a consciência de que Deus está presente? Pela oração. A oração nos faz lembrar que Deus está presente. Nós vamos jogar futebol, fazemos um círculo e oramos. O que nós queremos lembrar ali? Que Deus está presente. Nós vamos comer e antes de comer a gente ora. O que a gente quer lembrar? Que Deus está presente. A gente lembra de Deus, a presença dele através da oração. A gente lembra por meio da comunhão com nossos irmãos. Às vezes a comunhão é interessante. Você encontra com o irmão em algum lugar. Naquele momento que você viu o irmão, você lembra também de Deus. Já prestou atenção sobre isso? Né? Um irmão assim, você encontra em algum lugar, numa fila de banco. Aí, olha quem está ali, irmão Eliseu. Ao olhar para o irmão Eliseu, você lembra também de Deus. Interessante, né?
E a gente também, é lógico, lembra da presença de Deus quando obedece. João capítulo 14, verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus se manifesta a nós quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos, meus irmãos, nós sentimos a presença de Deus. Pode ser a obediência mais simples, pode ser simplesmente obedecer a mãe ou o pai, lavando as louças. A gente sente a presença de Deus. Olha, eu fiz uma coisa que Deus quer que eu faça, quer ajudar em casa, e eu senti a presença de Deus. As coisas mais simples nos fazem sentir a presença de Deus. E sentindo a presença de Deus, não há deserto suficientemente longo que nos faça desfalecer se Deus estiver conosco. Não é essa a promessa dele aqui? Então pode inventar aí coronavírus, a gente já está 5 meses nessa tribulação, mas se o Senhor está conosco, a gente está bem. A gente está bem, Senhor, porque a gente sabe da tua presença. Haja deserto, mas a gente está aqui, porque o Senhor está conosco. Não há adversário suficientemente forte que nos faça desfalecer se o Senhor estiver conosco. Pode inventar adversário aí, que não existe ninguém maior do que o nosso Senhor. Se o Senhor estiver conosco, não há inimigo que possa nos resistir. E não há mundo suficientemente depravado e cruel que nos faça desfalecer se Deus estiver conosco. Esse mundo pode piorar da jeito que for, mas nós ficaremos firmes, porque nós sabemos da presença do Senhor conosco. E é isso que vai nos remeter à coragem. Amém? Então, para concluir, para que você não esqueça, 3 coisas nós falamos nesta noite. Primeiro, Deus nos capacita para a batalha. Ele te deu exemplos de fé e tem te dado exemplos de fé para que você, olhando esses exemplos, esteja sendo capacitado para continuar lutando. Segundo, Deus nos motiva por suas promessas. Ele nos prometeu que, se nós quisermos, nós podemos ser semelhantes a Cristo Jesus. Se você deseja, precisa ter coragem. Se tiver coragem, Deus diz que podemos conseguir. Em terceiro lugar, Ele nos chama para o compromisso, garantindo a promessa de que estará presente quando nós nos comprometermos. Ele irá conosco por todo o caminho. Você se compromete, meu irmão? Se você está comprometido, Deus diz que não te abandonará e te encherá de coragem. A característica do cristão, por causa de Deus, é a coragem. Amém? Fale com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite. Senhor, nós te agradecemos porque nesta noite, por Tua palavra, nós podemos compreender quanto nós podemos ser revestidos de coragem, porque o Senhor está conosco. Então nós te pedimos que esta palavra permaneça em nós, que nós possamos meditar nela durante a semana, para que por meio dela possamos crescer em ousadia no viver, sabendo que o Senhor nos comissionou para isso. Tu estás conosco como sempre esteve com os teus filhos, dando-lhes, ó Deus, a capacidade de alcançar o grande e supremo objetivo, que é estar no centro da tua vontade e na semelhança do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus de graça, Deus de amor e Deus de misericórdia. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.